Para começarmos a refletir sobre esse assunto, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Gostaria da atenção dos irmãos para que... Você não precisa me responder, mas é uma pergunta que eu vou fazer. E a pergunta é, você seria capaz de dizer que o crédito da sua salvação é seu? Você seria capaz de dizer, naquele grande dia, em que estivesse diante de Jesus, e ele lhe perguntasse, por que você creu em mim? Você teria coragem de dizer que foi porque você era mais inteligente do que outros? Ou será que foi porque você era mais entendido do que outros? Ou será que a sua moralidade levou você a crer em Jesus? Será que foi porque você era mais humilde? O seu desempenho levou você a crer em Jesus? Talvez porque você era bom. Talvez porque você era bem inteligente. Eu sei que na minha adolescência, na escola que eu vivia, existiam alunos melhores do que eu. Existiam alunos dedicados ao estudo. Eu gostava de jogar bola, tal, aquela coisa toda, hein, pastor? Mas naquela época eu não tinha conhecido a Cristo. Mas hoje eu estou com Cristo. E por que algumas pessoas que eram moralmente melhores do que eu não estão em Cristo e eu estou? Porque algumas pessoas que eram melhores do que eu não encontraram o Cristo? Porque existem pessoas que são melhores que você, que eram melhores que você, antes de você estar em Cristo. E hoje você está em Cristo e elas não. Será que foi algo em você? Pois bem, é sobre isso que vamos refletir essa noite. É sobre a maneira de como chegamos a Cristo. Esse é o quarto ponto das doutrinas da graça. E que tem por nome graça irresistível. E eu quero ler para você antes a definição dessa graça irresistível. É uma doutrina do calvinismo, segundo a qual a graça divina é irresistível para os crentes. Isto é, o Espírito Santo acaba convencendo e infundindo a fé salvadora neles. Nesse entendimento, portanto, Deus é soberano e pode sobrepujar qualquer resistência humana, mais especificamente, a resistência humana à salvação. Pois se a doutrina da depravação humana ela é verdadeira, o homem nunca teria fé, a não ser que a isso ele fosse coagido. Vocês entenderam? Por causa da depravação total, por causa da depravação humana, o homem não conseguiria chegar a Cristo se não houvesse um agir sobrenatural de Deus. Não conseguiria. Resumindo de maneira bem simples, aquilo que está nas doutrinas da graça no campo soteriológico, nós podemos dizer o seguinte: a salvação não começou com você resolvendo buscar a Deus, mas sim com Ele resolvendo buscar você. Deus é soberano. Você consegue compreender isso? As doutrinas da graça, sobretudo, irá nos levar a essa compreensão maior do que diz respeito à nossa salvação. O início, meio e fim da nossa salvação não diz respeito a nós, mas é sobre a soberania de Deus em nos salvar. E eu quero lhe convidar a observar essas verdades soberanas em alguns textos do Evangelho de João. O Evangelho de João, sem dúvidas, está repleto dessa verdade soberana. O Evangelho de João, sem dúvidas, transborda dessa soberania de Deus. Sem falar que a maior parte desse conteúdo que temos no Evangelho, ela vem da boca do próprio Jesus. Nesse quarto ponto da doutrina da graça, nós vamos ver que é nesse momento em que acontece a nossa regeneração sobrenatural. É o momento em que a alma que estava morta, ela passa a viver. É nesse momento em que os olhos cegos, ele agora começam a enxergar. E nesse momento em que o chamado de Deus, ele produz um efeito desejado. E então, nesse sentido, ele é um chamado irresistível. Mas calma, porque o termo irresistível dá a ideia de que você não pode resistir a Deus. E eu quero lhe dizer que você pode resistir a Deus. Você resiste a Deus. A história de Israel é uma história de resistência a Deus. A história da humanidade é uma história de resistência a Deus. Então, o que você mais sabe fazer é resistir a Deus. Em Atos 7:51, Estevão fala aos líderes judeus: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti o Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. Ou seja, ao longo da história, Deus faz inúmeros apelos que podem ser resistidos, sim. Mas essa resistência não contradiz a soberania de Deus, porque Deus pode vencer sempre que Ele quiser.
Você pode resistir, mas Deus vai vencer sempre que Ele quiser. Porque Deus age para cumprir o seu propósito soberano e ninguém pode impedir. Em Jó 42, 2 diz: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então o homem pode resistir a Deus, mas somente até onde a Trindade permitir. Porque Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, eles estão todos envolvidos na nossa salvação. A salvação, ela é trinitariana. Foi Deus na eternidade que escolheu os seus eleitos. Foi Deus, o Filho, que comprou os seus eleitos com o seu sangue. E agora é obra do Espírito, então, atrair esses eleitos para si. É obra do Espírito fazer com que aqueles que estavam cegos comecem a enxergar. É obra do Espírito agora trazer vida àqueles que estavam mortos. Vamos ver alguns textos e todos eles vão nos apresentar uma única verdade. Que foi Deus que nos trouxe para si mesmo. Foi Deus que nos trouxe a fé em Jesus Cristo. Então não é nada sobre você. Não é nada sobre você. E esse texto que acabamos de ler, esses 2 versículos, ele vai falar justamente sobre o nascimento soberano. A nossa regeneração, a maneira que fomos regenerados. Porque precisa ter uma regeneração. João 1, versículo 12 e 13 diz: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. O novo nascimento é um ato soberano de Deus. O versículo 12, ele vai nos falar da nossa conversão. E o versículo 13 vai falar da nossa regeneração. A conversão e a regeneração é como se fosse o cara e a coroa da mesma moeda. A conversão, ela é a atividade do homem. É a responsabilidade do ser humano de se arrepender e crer. Mas no versículo 13 vai nos mostrar a atividade de Deus. E é essa atividade de Deus que vai gerar a atividade do homem. É sempre Deus que está por trás de toda a conversão. E é Deus que efetua a nossa conversão a Cristo. No versículo 12 ele diz: contudo aos que receberam e creram, contudo aos que receberam e aos que creram em seu nome. Vejam, essa é uma responsabilidade do homem. Receber a Cristo no coração por meio da fé é responsabilidade do homem. Se você é um cristão, se você é crente em Cristo Jesus, isso descreve a sua conversão. Ninguém poderia crer no seu lugar. Nem mesmo o próprio Deus poderia crer por você. Esse ato é unicamente e exclusivamente do homem. O homem precisa crer em Cristo para que seja salvo por Ele. Mas é algo que Deus precisa então operar nesse homem. Se nós cremos no Senhor Jesus Cristo, é porque Deus teve que vencer a nossa rebelião contra Ele. Porque na nossa carne, a inclinação da nossa carne, ela é inimizade contra Deus. Então Deus teve que primeiro operar em nós, para que nós chegássemos a crer no Senhor Jesus Cristo. Porque dele é o querer e o efetuar. Então Deus opera em nós a regeneração para nos levar à conversão. A regeneração, ela é a causa. E a conversão, ela é o efeito dessa causa. Vejamos o 13, diz: os quais não nasceram. Esse ele não está falando aqui do nosso nascimento físico. Não está se referindo à maneira que nós viemos a esse mundo. João está falando do nosso nascimento espiritual. De como aconteceu o novo nascimento. Então João vai dizer que esse nascimento, ele não ocorre. E depois ele vai dizer como ocorre. Isto é, primeiro ele vai dizer a maneira que nós viemos a Cristo. Depois ele vai dizer a maneira que nós não viemos a Cristo. Porque aqui João está usando aquela pedagogia do não. Primeiro ele diz não. Depois ele diz como isso aconteceu. Veja, esses filhos de Deus que ele falou, não nasceram por descendência natural. Nenhum de nós nasceu no reino de Deus através do nascimento físico. Não foi por causa dos nossos pais biológicos que nós chegamos a Cristo. Não importa quem foram os seus pais para o Senhor. Não importa quem foram os seus avós para o Senhor. O ditado diz que filho de peixe, peixinho é, mas filho de cristão, ele também precisa se converter. Então não foi sobre a nossa descendência natural. João já está nos falando isso. Porque Deus, ele tem filhos, Deus não tem netos.
E todo mundo precisa então se converter. E esses filhos não nasceram num reino através da descendência natural. Vejam, meus irmãos, esta era uma mensagem que Israel também precisava ouvir. Porque eles entendiam, e erroneamente eles entendiam isso, de que por eles terem nascido na nação de Israel, eles já estavam automaticamente relacionados com Deus. Mas ninguém se tornará filho de Deus pela descendência natural, João está dizendo aqui. Então aqui nós já sabemos que nós chegamos a Cristo não por causa dos nossos pais biológicos. Assim como também o povo de Israel não chegaram a Cristo por ser simplesmente um israelita, por ser simplesmente um judeu. Então João também ainda vai dizer que esses não nasceram pela vontade da carne. Isso ele está se referindo a toda atividade religiosa e os esforços que nós fazemos para chegar a Cristo. Irmãos, não há um montante de boas obras que nos faça chegar ao Senhor. O povo de Israel também precisava ouvir isso. Também precisava ouvir essa verdade. Porque alguns achavam que por eles praticarem todos aqueles rituais judaicos, eles também já estavam se relacionados com Deus. Eles eram detentores da Torá, os sacrifícios. Então eles achavam também que já estavam relacionados com Deus. Mas João está dizendo que não é assim também. Então João vai acrescentar ainda mais um não. Ele vai dizer que estes não nasceram nem pela vontade de algum homem. Não foi decisão nossa nos tornarmos cristãos. Não teve origem conosco mesmo, não teve origem com você. Não foi assim que tudo começou. Porque nós estávamos como ovelhas perdidas. Todos nós estávamos como ovelhas perdidas. Vocês lembram da depravação total? O pastor Fábio pregou aqui. Romanos 3:11. Não há ninguém que busque a Deus. Então não foi pela vontade de algum homem que chegamos a Cristo. Nenhum de nós estávamos realmente buscando a Deus. Ninguém estava buscando a pessoa de Cristo. Talvez algum pudesse até buscar o que Deus tem a oferecer, mas não a pessoa de Cristo. Então também ele está dizendo aqui que não foi pela vontade de algum homem. Mas então, João, como chegamos a Cristo? Se não foi pela descendência natural, se não foi pela descendência, não foi pela vontade de algum homem, não foi pelas minhas obras, não foi pelas obras da carne, não foi pela vontade, como então chegamos a Cristo? Então João vai finalmente chegar ao ponto de dizer como nós chegamos, como nós nascemos de novo, como nós nascemos para Cristo. Veja o final do verso 13. Ele diz, isso aqui, irmãos, nada poderia ser tão claro para nós agora. Ele vai dizer, mas nasceram de Deus. O novo nascimento, ele é de Deus. Não é por nossa vontade, mas é pela vontade de Deus. Foi Deus que nos trouxe para o seu reino. Foi Deus que operou e efetuou tal milagre. O nosso ato foi de crer no Senhor Jesus. Mas primeiro, porque Deus removeu o nosso coração de pedra e nos deu um coração de carne. Ezequiel 36:26 diz, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Um coração de pedra não consegue crer no Senhor Jesus. Um coração de pedra não tem uma fé salvadora. Um coração de pedra resiste a Deus. Ele está endurecido contra as coisas de Deus. Ele está endurecido contra Deus. Então Deus precisa, então, dar um coração de carne que esteja vivo para Ele. Deus precisa dar um coração de carne que tenha um pulsar espiritual. E esse coração, então, ele recebe o dom do arrependimento. Esse coração, então, ele recebe a fé salvadora. Porque você precisa crer em Jesus. Só que o coração de pedra está endurecido contra Deus. Então Deus agora dá um coração, que esse coração produz arrependimento, produz uma fé salvadora, e você agora passa a crer no Senhor Jesus. É nesse momento então que os nossos olhos se abrem. É nesse momento que Deus inclina o nosso coração a Jesus Cristo. E aí então cremos no Senhor Jesus. Entendam, meus irmãos, Deus precisa operar previamente no nosso coração, para nos fazer nascer no seu reino. Percebam que não há um espaço para o homem aqui.
Não há um espaço, um olhar centrado a respeito da nossa salvação. Porque não fui eu, não foi você, não fomos nós. Mas foi Deus que nos fez nascer no seu reino. Foi Deus que nos deu vida com Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 4 e 5, ele diz: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos comprou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos. Perceba que há um operar invisível de Deus aqui na nossa salvação. Vocês conseguem compreender que há um operar invisível, um operar sobrenatural de Deus aqui na nossa salvação? Há um operar de Deus aqui que nos faz nascer de novo. E esse novo nascimento, então, agora ele concede um novo coração. Ele nos dá novas afeições. Ele nos dá uma nova vontade. Agora a nossa vontade quer Cristo. E agora então os que estão em Cristo, eles são novas criaturas. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você consegue compreender isso? Que a sua vontade agora é mudada. E essa é a obra salvadora de Deus através do seu Espírito. Eu quero lhe convidar a ver um outro texto aqui, João 3. Abra por gentileza. Evangelho de João, capítulo 3. Esse capítulo ele vai nos falar ainda mais acerca do nosso novo nascimento. Vamos ver ainda mais o novo nascimento, o que o novo nascimento é um operar soberano de Deus. É o que o Espírito opera em nosso coração. Opera no coração dos eleitos do Pai. Só há um agente aqui, irmãos, e não é o homem, é Deus. É Deus que está operando. Não é o homem. É somente Deus. E nem é Deus e o homem. Nem é só o homem. Nem é Deus e o homem. É Deus e somente Deus, porque dele é o querer e o efetuar. João 3 aqui vai dizer no versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Veja, ele era um homem religioso de Israel. No versículo 10, Jesus vai dizer que ele era mestre. Ele era um dos principais, uma das autoridades, conhecedor da lei, conhecedor das Escrituras. Se tinha alguém que conhecia as Escrituras, era Nicodemos. E no versículo 2 vai dizer então que esse Nicodemos, conhecedor da lei, ele veio a Jesus à noite. Parece que ele vem a Jesus porque talvez seja vergonhoso para ele, como um mestre, ser visto conhecendo, conversando com Jesus. Ou talvez então, o João está querendo nos dizer que ele vinha em trevas. Era noite. E ele estava vindo. No versículo 2 diz que ele disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. Veja a maneira que Nicodemos vê Jesus. Ele vê Jesus como um mestre, pastor. Alguém que ensina, um professor, talvez. Ele não compreendeu que Jesus era mais que um mestre vindo de Deus. Ele vê Jesus como apenas um mestre. Mas era o próprio Deus vindo para ensinar. Jesus não era apenas um mestre, ensinando da parte de Deus. Jesus era o próprio Deus, ensinando os homens. E no versículo 3, Jesus responde a ele. E é interessante que Nicodemos não fez pergunta nenhuma aqui até agora. E Jesus já vai dar uma resposta a ele. Porque Jesus já está olhando para a mente de Nicodemos. Jesus já está lendo a carta antes mesmo de abrir o envelope. A verdade é porque Deus tem poder de ler cartas fechadas. Jesus tem poder de ler cartas fechadas. Aquilo que você nem falou, Deus já sabe. Veja, Nicodemos não fez pergunta nenhuma aqui. Jesus já vai dar uma resposta. E Jesus diz: digo a verdade. É interessante aqui que ele diz: digo a verdade. Porque tudo que Jesus falou, irmãos, foi verdade. Em sua boca não houve mentira alguma. Tudo que ele falou foi verdade. Tudo que Jesus falou foi sempre verdades. Mas agora aqui ele quer elevar o nível daquilo que ele vai dizer. Então ele quer chamar a atenção de Nicodemos para aquilo que ele vai falar. Ele está dizendo: ó, digo a verdade.
Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Primeiro você precisa nascer de novo, Nicodemos, para então enxergar as verdades do reino dos céus. Perceba, Nicodemos, ele vai permanecer nas trevas, ele vai permanecer sem entender nada, até que Deus lhe dê vida, até que Deus abra os seus olhos para compreender as coisas sobrenaturais. Se Deus não fizer isso, Nicodemos vai permanecer cego, sem compreender nada. Um cego, irmãos, por mais que esteja diante da luz, ele não consegue enxergar a luz. Assim também somos nós. Nós não veríamos Jesus se o Espírito de Deus não abrisse os nossos olhos. Nicodemos vai permanecer cego se Deus não abrir os seus olhos. Mateus 16 diz que certa vez Jesus estava chegando à região de Cesareia e perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és o João Batista, outros dizem que tu és o Jeremias, outros até dizem que você é Elias, ou alguns dos profetas. E Jesus então pergunta a eles: e vocês? Quem dizes que eu sou? Simão Pedro, como sempre, levanta sua voz aí e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus vai dizer a Pedro: feliz é você, Simão, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Vocês percebem isso aqui? A visão que Nicodemos tinha é que Jesus era apenas um mestre, e a visão que Pedro tem de Jesus. Nicodemos olha para Jesus e vê apenas um mestre. Pedro olha para Jesus e vê alguém salvador, o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus vai dizer: foi o Pai que lhe revelou. O mesmo Jesus que está diante de Nicodemos, um homem entendido, um mestre, é o mesmo Jesus que estava diante de Pedro, um homem bruto, um pescador. E no versículo 4, Nicodemos então pergunta: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Veja, Nicodemos é um doutor da lei, é um mestre, ele ensina. Mas no que diz respeito às verdades soberanas, Nicodemos não entende nada. Quando eu vejo essa passagem aqui, eu só me lembro do meme de Nazaré. Aquelas contazinhas assim, e ele sem entender nada. Como assim, Senhor? Tem que nascer de novo, vou ter que entrar de novo na barriga da minha mãe. Nicodemos não está entendendo nada, irmãos. A visão dele está fechada, ele está cego para as coisas espirituais. Até que Deus abra os seus olhos para ele contemplar que Cristo é o Filho de Deus, o Messias, Salvador, o esperado, o desejado. Se isso não acontecer, Nicodemos vai permanecer cego. E no versículo 5, Jesus então responde a Nicodemos: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Veja, a água aqui não está dizendo que todo mundo tem que ser batizado para ser salvo. Não é sobre isso que ele está falando aqui. Steve Lawson, comentando sobre essa passagem, ele diz que a água é uma metáfora do novo nascimento. Assim como no versículo 8, o vento é uma metáfora do operar do Espírito. Então veja, água no versículo 5, vento no versículo 8, os dois tipificam claramente o ministério poderoso do Espírito Santo no novo nascimento. E no versículo 5, então, essa água é um lavar regenerador. Nós fomos lavados para poder contemplar a Cristo. Houve uma lavagem mesmo, um lavar regenerador para que você contemplasse Cristo. Porque você estava imundo, eu estava imundo, sujo. O pecado tapava a nossa visão. Então é preciso que o Senhor nos lave, o Espírito Santo nos lave para contemplar a beleza de Cristo. Para contemplar a beleza de Cristo. E sem esse lavar regenerador, Nicodemos não pode entrar no reino de Deus. E no versículo 6, Jesus continua dizendo: o que nasce da carne é carne. Veja, aqui ele está se referindo ao nosso nascimento físico. Aqui ele está se referindo ao nosso nascimento natural, a maneira que viemos a esse mundo. Ele vai dizer que o que é carne é carne. Depois ele vai dizer que o que é nascido do Espírito é Espírito. E aqui ele está se referindo ao nosso nascimento espiritual. E no versículo 7, então, ele continua a dizer: não se surpreenda pelo fato de eu ter dito
que é necessário que vocês nasçam de novo. Veja, é necessário. Jesus está falando. É o próprio Jesus, irmãos, que está falando aqui. Esse ato é uma necessidade divina. Ninguém pode entrar no reino de Deus, a menos que o Espírito faça nascer no reino de Deus. E isso é exclusivamente um operar de Deus. Se você nasceu para o reino de Deus, é porque o Espírito de antemão operou no seu novo nascimento. E no versículo 8, Jesus diz como essa operação do Espírito ela é misteriosa. Como ela é poderosa. Esse operar do Espírito é irresistível, então, para aqueles que precisam nascer de novo. Esse chamado irresistível para os eleitos do Pai. O Espírito Santo, ele não pede permissão a ninguém. O Espírito Santo, ele concede permissão. Porque o Espírito Santo, ele é soberano. A Trindade, ela é soberana. E no versículo 8, Jesus então vai dizer que o vento sopra onde quer. Veja, ele está dizendo aqui, o vento não pede a sua permissão e nem a minha. O vento, ele tem uma decisão própria. O vento sopra onde quer. Você escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. O vento sopra onde quer. Você não pode ver o vento, mas você pode ouvir a voz do vento. Você não sabe de onde o vento vem, nem para onde vai, mas você pode sentir a força do vento. Jesus aqui não está falando de uma calmaria, irmãos, de um vento tranquilo, um vento suave. Não, ele não está. Não é sobre esse vento calmo, tranquilo que Jesus está falando aqui. Você provavelmente já viu vídeos de cidades sendo devastadas pela força do vento. Carros são jogados de um lado para outro, árvores são arrancadas de suas raízes, casas são derrubadas, prédios são completamente destruídos, e você até fica impressionado com a força daquele vento. Eu quero lhe dizer que a força mais poderosa do Espírito Santo, do novo nascimento, do que esse vento que você vê aí. O vento sopra onde quer. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde ele vai. Quando o Espírito sopra no coração do eleito, ele não bate e fica esperando abrir. Ele derruba qualquer barreira que impede esse coração. Salmo 115, no verso 3, vai dizer: o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Qual ser humano é capaz de resistir o poder de Deus? Agora perceba, irmãos, não é que ele vai forçar você a crer em Jesus. Ele vai retirar aquilo que impede você de crer em Jesus. Porque não é por força que o Espírito vai agir. Ele vai mudar a sua vontade. O vento vai arrancar aquilo que impede você de ver Cristo. O vento sopra onde quer. Você escuta a voz do vento, mas você não pode ver o vento. Mas você sente os efeitos do vento. O vento sopra onde quer. Ou seja, você não consegue traçar o destino do vento. Você não pode dizer vá ali, vento, ou então vá lá, vento. Porque o vento sopra onde quer. E aí no verso 8 ele vai dizer: assim acontece com todos o nascido do Espírito. Cadê a menção da ação humana aqui, irmãos? O que é que o homem está fazendo aqui? Não há menção da ação do homem aqui. Não há nada que o homem esteja fazendo. Sabe o que é que o homem está fazendo? Colocando o pecado. Sabe o que é que o homem está fazendo? Apenas pecando. Não há nada que o homem esteja fazendo aqui, é a ação do Espírito. E o vento sopra onde quer. Jesus está falando do novo nascimento. Alguns podem olhar aqui essa passagem do vento e achar que é labachuras. Não, Deus está falando da regeneração. O Espírito precisa soprar para limpar o seu coração. É sobre aqui dentro que Jesus está falando aqui. É exclusivamente e totalmente um operar da graça de Deus. E qual é o resultado desse operar da graça de Deus? Qual é o resultado da ação desse vento no homem?
O resultado ele vai dizer lá no versículo 15, ainda de João 3. Ele vai dizer que para todo aquele que nele crer, tenha vida eterna. É para isso que o vento sopra. Este é o resultado. A causa está lá no verso 8 que a gente leu. A causa está lá no versículo 3, no versículo 5 que a gente leu. O lavar regenerador, o soprar do vento, a causa está lá. O resultado é o homem crendo, é o homem prostrado de joelhos diante do Senhor. Mas porque houve um lavar regenerador antes. Porque houve o sopro do vento antes. Irmãos, tudo vem de Deus. A nossa salvação vem de Deus. Precisamos compreender isso, que não é sobre nós. A salvação é trinitariana. É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Todos eles empenhados em salvar o mais vil pecador. Todos eles empenhados em salvar o mais vil pecador. Somente a Deus toda a glória. Não dê glória menor a Deus do que aquilo que Ele merece. Não dê uma glória menor a Deus do que aquilo que Ele merece. Deus, a minha salvação foi tua. Foi o Senhor que comprou para mim. Somente a Deus toda a glória. E não roubemos Deus da sua glória. Foi o Espírito de Deus que nos fez nascer para dentro do seu reino. Nós não poderíamos nascer por nós mesmos. Você escolheu nascer? Você escolheu vir para esse mundo? Você estava lá, tal, e qualquer dia... E de repente, bum, você nasceu. Ah, não, eu quis nascer. E por que nascer no reino de Deus a gente acha que somos nós? Por quê? Se Paulo vai dizer que estávamos mortos, o que é que o morto faz? Fomos atraídos por uma graça irresistível, irmãos. Fomos atraídos por uma graça irresistível. Passamos a viver por causa do chamado eficaz. O chamado eficaz que produziu em nós o efeito desejado. O Espírito Santo de Deus operou em nós. Uma voz bradou aqui dentro e nos desfez, nos refez de novo. Essa voz, ela chama pecadores de forma individual. Ela chamou o seu nome e você ouviu. Essa voz, ela chama pecadores ao arrependimento. Veja 2 Coríntios 4, 6. Segunda Coríntios 4, 6. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória da face de Cristo. Foi Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Paulo está usando aqui uma referência de Gênesis. Quando tudo era trevas, quando tudo era caos, e a voz de Deus resplandeceu, haja luz. Assim também foi conosco. Estávamos em trevas. Estávamos completamente em um caos. Nosso coração habitava em caos. E a voz de Deus fez resplandecer a glória de Jesus para nós. Essa voz, ela brada de maneira individual. Ela chamou o nosso nome. Essa voz nos desfez e nos refez de novo. E quando falamos de voz, nós precisamos entender que foi um chamado eficaz. Quando eu estou falando aqui que ouvimos essa voz, estou falando de um chamado. Deus te chamou. E esse chamado produziu o efeito que Deus queria. Que era atrair você. Você precisa entender que há dois chamados na Bíblia. O chamado geral, que é o chamado estendido ao mundo inteiro. É a pregação do Evangelho. E essa pregação, esse chamado, ela pode atingir quem quer que ouça. É você chegar em uma praça, você falar de Cristo e tal, você está pregando. É o chamado geral. É o chamado geral, você está pregando. É a livre oferta do Evangelho de Cristo. Até os confins da terra. E essa responsabilidade nossa de fazer esse chamado. De chamar, esse chamado geral, é responsabilidade nossa. Nós temos que ir em todo canto. Nós temos que falar do Evangelho a todos, a toda criatura. Essa é uma responsabilidade nossa. Mas você também precisa entender que se não houvesse o chamado eficaz, esse chamado geral seria apenas palavras jogadas ao vento. Se não houvesse um chamado que
atingir o pecador, seria apenas palavras jogadas ao vento. Você iria pregar e nada ia acontecer. Mas o chamado eficaz não, o chamado eficaz é a voz de Deus que atinge o interior da alma. Mas é através do chamado geral que Deus vai fazer isso. Porque nós não sabemos quem Ele vai escolher, quem são os eleitos. Então nós temos que continuar pregando. Pregue. A mesma frase que o pastor falou aqui daquela vez, continue pregando, né? Algo irá acontecer. Algo irá acontecer. Aquele dia ali, pastor, isso não saiu da minha mente. Continue falando de Jesus, irmãos. Continue pregando. Não se entristeça se não houver reação alguma. Você está pregando para mortos ainda. Você ainda está pregando para mortos. Mas talvez você esteja pregando para alguém que Deus vai fazer viver de novo. E aí é o chamado eficaz de Deus que irá ressuscitar. Porque esse chamado eficaz, ele atinge o pecador de forma individual. E todos esses que ele chama tiveram já os seus nomes escritos no livro da vida, antes da fundação do mundo. Já parou para pensar nisso? Há um momento designado para tais pessoas chegarem a Cristo. Você já parou para pensar nisso? Esse chamado específico, ele chama por nome. Steve Larson comentando, ele diz que esse chamado é prefigurado quando Jesus chama Lázaro para fora. Veja, Lázaro estava em um cemitério, não havia só Lázaro de morto ali. Mas o chamado de Jesus é específico. Lázaro, vem para fora. Foi assim que ele fez. Maiane, Rafa, Jefferson, estávamos mortos. E assim como Jesus ressuscitou a Lázaro, assim ele chamou eu e você e nos trouxe a vida. Estávamos mortos, irmãos. Estávamos mortos. Não havia só Lázaro de morto ali. E Jesus foi específico quando chamou somente Lázaro. A regeneração espiritual, ela vem para o indivíduo específico. Ele precisa nos chamar pelo nome. Ele precisa chamar pelo nome todos aqueles que ele chama, vem. Isso é certo. Todos aqueles que Jesus chamar, esses vêm. Veja, o Evangelho de João 6,37 diz: todo aquele que o Pai me der, virá a mim. Não há uma sombra de dúvida aqui para Jesus. Ele está dizendo todos. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. Jesus está falando com uma certeza, irmãos. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. Isso é certo. Isso é certo. E de que maneira eles virão? De que maneira eles virão a Cristo? A resposta está no versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. A maneira que eles vão a Cristo é porque o Pai de antemão já atraiu eles a Cristo. Jesus disse que todo aquele que o Pai me der virá. E como ele virá? Porque o Pai vai atrair. Porque o Pai vai atrair a Cristo. Não é porque eles vão decidir de uma hora para outra, eu vou para Cristo agora. Não, eu vou fazer isso aqui porque isso aqui vai me levar a Cristo. Não, Jesus está dizendo que eles virão. E como eles virão, o Pai vai me dar. É o Pai. Se estamos em Cristo é porque um dia fomos atraídos pelo Espírito de Deus. Se estamos em Cristo é porque não é porque somos melhores do que outros, mas foi simplesmente por obra da graça de Deus. Foi porque fomos atraídos por Ele. Fomos atraídos por um chamado eficaz, irmãos. Fomos atraídos com uma graça irresistível. Fomos atraídos com uma graça irresistível. Irmãos, ao tomarmos conhecimento das doutrinas da graça, e você perceber todo o plano de salvação, desde a eternidade, Deus escolhendo, a humanidade estava perdida, condenada, estava caminhando para o juízo. E então no meio desses, Deus escolhe alguns, são os eleitos. E agora Deus envia o seu Filho para morrer por aqueles. Mas e aí, agora? O sangue de Jesus iria pagar os pecados deles.
Agora ele envia o seu Espírito para atrair esses eleitos. O que adiantaria se os eleitos ficassem lá? Não há um que busque a Deus. E então agora ele atrai esses eleitos para si. E já dando um spoiler da próxima semana, ele mantém esses eleitos com ele. É a perseverança dos santos. Você compreende como tudo se encaixa, irmãos? Você compreende como tudo se encaixa? Como as doutrinas da graça não é simplesmente, não, que eu sou calvinista. Não, é uma verdade bíblica. São verdades bíblicas, irmãos. Não é sobre Calvino, é sobre as Escrituras. Você estava perdido, Deus te escolheu, enviou o seu Filho para morrer por você. O Espírito agora lhe atraiu para Jesus, lhe atraiu para Cristo e irá lhe manter até o dia final. Irá lhe manter até o dia final. Irmãos, as doutrinas da graça, elas precisam arder em nossos corações. Elas precisam mudar a maneira que nós adoramos ao Senhor, a maneira que nós servimos a Deus. As doutrinas da graça precisam arder em nossos corações. Não é só sobre o intelecto. Não é só sobre dizer, eu sei. Eu domino todas as doutrinas. Eu sei falar do plano de eleição. Eu sei falar da expiação limitada. Eu sei falar da graça irresistível, da perseverança. Não. Ela tem que arder em nosso coração. Tem que mudar a nossa maneira de viver o próximo, de servir aqui na igreja, de servir a Cristo. Ela precisa. George Miller foi um grande evangelista que viveu nos meados de 1800. E ele era conhecido por duas coisas: por fé e por atos de justiça. E ele gastou toda a sua vida, irmãos, cuidando de órfãos. Centenas e centenas de órfãos. Há relatos que certa noite ele estava, dando alimento a esses órfãos. E não tinha mais alimento para o dia seguinte, para o café da manhã. E ele passou a noite orando, dizendo: Deus, Tu és o Pai dos órfãos. Tu és. O livro Heróis da Fé, irmãos. Depois leiam. É muito edificante. Vê a maneira que homens como nós, semelhantes a nós, pecadores, são totalmente usados por Deus. E esse George Miller, ele fala algo interessante a respeito da maneira que como a vida dele mudou quando ele teve o contato com as doutrinas da graça. Ele fala bem assim: quanto ao efeito que minhas crenças nessa doutrina teve sobre mim, sou constrangido a dizer, para a glória de Deus, que embora eu ainda seja excessivamente fraco, e não seja tão morto para a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, apesar disso, pela graça de Deus, tenho andado mais intimamente com Ele, desde aquele tempo, do tempo que ele teve contato com a doutrina da graça. Minha vida não tem sido tão estável, e eu posso dizer que tenho vivido muito mais para a sua glória do que antes. George Miller. As doutrinas da graça devem elevar o nosso padrão de adoração e de serviço a Deus. Não vai adiantar de nada trazermos a doutrina da graça, nós conhecermos, se isso não mudar nada em nós. E eu quero levar você a refletir justamente sobre isso. De que maneira você tem servido ao Senhor? De que maneira você tem adorado ao Senhor? Você estava morto, Deus ressuscitou você, lhe deu vida com Cristo, atraiu para Ele, está seguro, você está seguro. E de que maneira? Eu não estou falando para você sobre como conseguir a salvação você conseguiu, e agora a maneira? Paulo vai dizer aos Filipenses: vivam de maneira digna do Evangelho. Vivam de maneira digna do Evangelho. Aleluia. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, nessa noite. Que o Senhor nos abençoe.